primeiramente que eu nunca parei para estudar sobre a escatologia, sobre temas, né, dos fins dos tempos. Provavelmente foi um dos meus primeiros contatos com esse tema da teologia da Bíblia. E eu queria dizer que é muito complexo, muito difícil. Realmente a gente tem que se entregar para o Senhor, a gente tem que nos render aos pés do Senhor para que Ele possa nos revelar. Porque é um tema complexo, é um tema que, como já disse, ele não é de hoje, ele é para o futuro. Que escatologia vem do termo escatom ou escato, do grego, que significa o fim. Então, logia, né, que é o estudo do fim. E, assim, a gente teve uma grande discussão para a gente decidir esse tema para essa série de estudos. E eu não acho justo que, assim, algumas pessoas falem e outras não. Então, a pastora Inês, a Cleide, a Lécia, que não tiveram mensagens separadas para elas, assim, eu convido a vocês realmente a estudar esse tema, porque foi um tema que eu gostei muito. E eu acho que seria um desperdício de tempo a gente não tirar um pouco do nosso esforço para esse estudo. Então, eu convido a vocês realmente a vir estudar alguma coisa. E, se possível, se for da vontade de vocês, que vocês possam vir trazer aqui alguma coisa. Porque realmente é um estudo maravilhoso, é um estudo muito bom. E eu gostaria realmente que todos aqui estudassem profundamente sobre essa palavra. Porque se a gente só ouvir de homens, a gente às vezes não consegue ter a profundidade que a gente poderia ter se a gente ouvisse do Senhor. Exatamente. E, dito isso, eu tive várias coisas essas semanas que se passaram aí. Eu tive a prova do Enem, como o Naldo também teve. Eu fui pregar em uma igreja convidada. E eu comprei esse livro recentemente, A Escatologia, a Polêmica em Torno do Milênio, de Millard Erickson. É um livro muito bom. Eu não terminei ele ainda de ler, provavelmente eu termino ele para amanhã. E eu estou na metade dele, só que eu achei ele esplêndido sobre que ele vai tratar justamente do que eu vou dizer aqui hoje, que é a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Ele vai falar todas as vertentes, todas as linhas de pensamento sobre a volta de Cristo. Ele vai passar o conceito, a história, a doutrina e os aspectos negativos e positivos, né, que ele encontrou em cada uma dessas linhas de pensamento, e aí ele apresenta um aspecto geral. Ele vai apresentar 6 principais. Ele apresenta também de 4 autores no começo e algumas posições intermediárias no final. Então, quando eu terminar de ler ele, quinta-feira aqui, eu vou colocar ele ali no fundo da igreja para que qualquer um que quiser ler, que esteja disposto a ler, que pegue esse livro para ler, porque realmente eu recomendo a leitura, eu gostei muito. É uma leitura, às vezes um pouco, um repertório rebuscado, mas não necessariamente difícil a leitura. Então, eu gostei muito, ele me ajudou muito a entender o que eu vou pregar essa noite. E, por último, eu e meu pai e minha mãe estavam conversando aqui antes da gente vir para o culto. Meu pai falou que ele ia falar aqui no começo do culto. E ele falou que ia falar sobre Daniel, falou que ia falar, eu acho, sobre Joel também, mas aqui ele pegou metade dos textos que eu ia falar, então já, né, de aviso, para não fazer de novo. Dito isso, eu vou começar da mesma forma que Millard Erickson retratou nesse livro. Ele discorreu, né, as linhas de raciocínio. Eu vou fazer isso, eu vou pegar uma breve introdução dessas linhas de raciocínio, depois eu vou mostrar o que eu acredito
os textos bíblicos que eu usei para argumentar sobre isso e conselhos finais no final da pregação, que eu acho que é a parte mais importante dessa mensagem, porque independente do que a gente imagine como vai ser, a gente precisa estar preparado para isso. Então, a primeira vertente, a primeira linha de pensamento é o pós-milenismo. O pós-milenismo, ele tem a ideia de que o reino de Cristo, ele já está sendo instaurado na Terra e que ele é, na verdade, espiritual. Jesus não vai vir fisicamente, mas o reino de Deus vai ser implantado espiritualmente com as pessoas que na Terra estão, com a igreja. Ou seja, a igreja vai impor o reino de Cristo através da sua pregação. E com uma pregação altamente eficaz, as pessoas começariam a mudar, as pessoas entrariam na espécie de um reino milenar, que seria o que eles consideram um reino milenar, que seria um reino de paz, não exatamente de 1000 anos, mas que seria instaurada a paz, através dessa pregação eficaz da igreja. E aí depois desse reino, que viria como um sinal de Deus, de que como o pecado é ruim, o anticristo viria depois desse tempo de paz, para que Deus avisasse para o povo: o pecado é ruim e ele precisa ser extirpado, ele precisa ser eliminado. E aí viria Cristo para julgar e para arrebatar a todos, ressuscitar a todos e julgar a todos. A próxima linha de pensamento é o amilenismo. O amilenismo, ele é muito parecido com o pós-milenismo. Alguns amilenistas até eram pós-milenistas antes de se tornarem amilenistas, e é por isso que é muito difícil distinguir um dos dois, porque os dois não acreditam em exatamente 1000 anos, que seria o milênio, mas um tempo longo de duração desse reino de paz, e eles também acreditam no reino espiritual, não no reino físico, e que já está acontecendo. Os amilenistas acreditam que desde da primeira vinda de Cristo, o reino milenar já está sendo aplicado, e que depois viria assim o julgamento final, que Jesus voltaria e julgaria a todos. O terceiro das visões milenistas é o pré-milenismo. O pré-milenismo ele vai dizer que o milênio será literalmente 1000 anos, na sua maioria. A maior parte dos pré-milenistas dizem que o reino milenar será de 1000 anos e Jesus reinará fisicamente, ele virá fisicamente, e ainda há de acontecer, ainda não aconteceu. E que antes desse período de 1000 anos haverá a grande tribulação. E é aí que entra uma divergência entre os pré-milenistas, de que alguns acreditam que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, e algumas pessoas acreditam que seriam arrebatadas depois da tribulação. Que aí eu vou entrar nesse mérito um pouquinho depois. Os pré-milenistas também têm a questão da ressurreição, que as duas ressurreições seriam físicas, não espirituais, como os pós-milenistas acreditam. As duas ressurreições seriam físicas porque a alma não está morta, então ela não pode ressuscitar. O que ressuscitaria seria o corpo. A quarta linha de pensamento é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, na minha opinião, é um pouco mais difícil de ser explicado, só que ele é bem parecido com o pré-tribulacionismo. Ele acredita, que a igreja vai ser retirada antes da tribulação. Ele é basicamente o pré-tribulacionismo com algumas coisinhas a mais que eu não vou entrar no mérito de explicar, porque é muita coisa, só que não é tão relevante. O pré-tribulacionismo, ele é da vertente do
do pré-milenismo, e é a parte do pré-milenismo que acredita que a igreja vai ser retirada antes da tribulação. E o pós-tribulacionismo é a parte do pré-milenismo que acredita que a igreja vai ser retirada depois da tribulação, porém a igreja vai passar pela tribulação, só que sendo poupada por Deus. Certo. Dito isso, de tudo que eu estudei, eu acredito que a visão pré-milenista, pré-tribulacionista seria mais correta de acordo com a Bíblia. Vocês podem discordar, vocês podem ter as suas próprias opiniões, mas essa é a que eu achei que corresponde mais com a Bíblia. Então vamos abrir lá em Apocalipse 20. Versículo de número 1. Todos acharam? Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele. E para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem das mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos da cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde jamais haviam sido confinados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui vai falar sobre o período do milênio. O período do milênio que, como eu disse, eu acredito que sim durará 1000 anos, ou muito perto disso, isso não é tão relevante, mas que será um reino milenar físico. Jesus voltará para reinar com a igreja e os seus escolhidos. Aqui ele vai dizer que existe a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é a ressurreição que trará a igreja. Por quê? Todas as pessoas que morrerem vão ser ressuscitadas, só que nessa primeira ressurreição é separada para aqueles que reinarão com Cristo, que eles serão ressurretos no período da tribulação ou arrebatados antes da tribulação. E eles voltarão com Jesus na sua terceira volta, digamos assim, para governar a terra com Cristo no período de 1000 anos, que é o milênio. E se existe a primeira ressurreição, existe a segunda ressurreição, que essa será feita também no final da tribulação, no início do período de 1000 anos, que será feita o restante dos mortos, como diz aqui no versículo de número 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Então, as pessoas que não foram ressurretas na primeira ressurreição, que são aqueles ímpios, os incrédulos, eles serão ressurretos na segunda ressurreição.
As duas ressurreições serão físicas, como eu já disse, é porque a alma não está morta, somente o corpo. Então, as pessoas que forem da segunda ressurreição, elas verão também a segunda morte. E essa sim será a morte da alma, a morte eterna, que as pessoas que viram a primeira ressurreição não virão, porque essas serão separadas para a vida eterna. Aqueles que passaram pela segunda ressurreição, que verão a morte eterna, o castigo no lago de enxofre e de fogo, com o diabo, com o anticristo, com seus anjos. É um pouco difícil de entender, mas vamos por partes. Em 2 Tessalonicenses 2, abram a todos aí. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e que se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, e por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da justiça. Então aqui vai começar a falar sobre o anticristo, sobre a tribulação, e aqui eu mostro o porquê que eu acho que a igreja não vai participar da grande tribulação. Aqui ele vai dizer que tem uma coisa que detém o homem perverso, que ele está se relacionando, que ele está se referindo ao anticristo. Tem alguma coisa que detém para que ele venha. E o que seria isso? A vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Essa vinda, quando ele vir, que é a segunda vinda, e arrebatar a sua igreja, aí sim o anticristo será instaurado e ele fará a grande tribulação, ele fará esse período da grande tribulação. E aqui Paulo ainda diz que aqueles que ficarem nessa grande tribulação serão endurecidos por Deus, porque não creram na verdade. Eles vão ser endurecidos por Deus e eles vão passar por esse momento de ira, enquanto o povo de Deus, a igreja, será arrebatado com ele e só ressuscitará no período do milênio, que é quando vai acabar a grande tribulação. Só para deixar claro que a igreja não vai passar pela tribulação, vamos abrir um pouco mais atrás em 1 Tessalonicenses 5. Versículo de número 9.
Todos acharam? Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro texto que vai falar é a 1 Tessalonicenses 1:10. Um pouquinho mais atrás também. Enquanto aguardais no céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Ou seja, a partir desses textos a gente percebe que Jesus ele vai vir nessa segunda vinda antes da tribulação, antes que chegue a ira de Deus para o mal. E aí ele vai arrebatar a igreja para que possa governar com ele durante 1000 anos, no milênio. Em 1 Tessalonicenses também, agora o capítulo 4, no versículo 13, ele vai começar, aqui ele mostra que Jesus é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro a se ressuscitar. E como que vai ser essa ressurreição? Ele vai dizer: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que por intermédio de Jesus trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivemos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Então, a gente sabe que Jesus ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ali ele foi a primícia da primeira ressurreição. Todos aqueles que ressuscitariam com ele, a igreja dele, a igreja separada dele. Esses foram os primeiros ressurretos. Jesus foi o primeiro, e aí ele dá ele dá continuidade com a igreja dele. E ele diz no versículo de número 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então aqui ele vai dizer como que vai ser esse arrebatamento e essa ressurreição. Os que estiverem mortos nele vão ser arrebatados primeiro, e depois aqueles que também estiverem nele, só que vivos, vão ser arrebatados logo em seguida com ele nas nuvens. Então ele não vai descer propriamente dito à terra, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é aí que vai abrir a porta para o anticristo entrar, e é aí que ele começa a grande tribulação. E vamos abrir em 1 Coríntios 15. Como meu pai disse, somente Paulo ele vai falar sobre realmente o arrebatamento e sobre a ressurreição. Ele foi o único homem do Novo Testamento e da Bíblia que vai dizer sobre isso. Então, todos os textos que eu abri aqui vai ser as cartas de Paulo. 1 Coríntios 15, 51. Ele diz: eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade,
e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, aqui, mais uma vez, Paulo vai falar sobre essa ressurreição. Como que vai ser? E o arrebatamento. Quando nós estivermos aqui, aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo, eles serão arrebatados e transformados, como Jesus foi. Quando Jesus ressuscitou, ele foi transformado. Tanto que quando ele desceu à terra, se não me falha a memória, está no começo de Atos, ele vai de encontro com os discípulos com um novo corpo. Ele não vai mais com aquele corpo que ele esteve na terra. Como o pastor mesmo já disse aqui há muito tempo atrás, se eu não me engano, a expressão carne e osso surgiu desse texto, porque ali ele já tinha tido o seu sangue escorrido, e ali ele estava com um novo corpo. Ele estava em carne, mas ele estava com um corpo glorificado, e é assim que seremos transformados. A gente vai ser arrebatado dessa forma. Quando nós formos ressurretos ou arrebatados, nós seremos transformados dessa forma. Porque o que é mortal não pode habitar com o que é imortal. O que é corruptível não pode habitar com o que é incorruptível. Então a gente precisa ser transformado nosso corpo também, porque a gente vai habitar em corpo. Nós vamos reinar com Jesus no milênio em corpo. Será uma volta física, como eu já disse. E Mateus 10, só para deixar claro que a ressurreição é realmente física. Vamos ver em Mateus 10, 28. Todos acharam? A palavra do Senhor diz: e não temais o que mata o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, por que a ressurreição ela vai ser física? Por que o arrebatamento vai ser físico? Porque a nossa alma ela ainda não está morta. E nem estará. Aqueles escolhidos de Deus, aqueles separados de Deus, não terão a sua alma morta. Os únicos que terão a sua alma morta serão aqueles que passarão pela grande tribulação. São aqueles que são incrédulos, que aí eles terão a segunda morte, que é o sofrimento e a morte eterna, onde não vai mais haver uma segunda chance, não vai haver mais nada, simplesmente a morte eterna no lago de fogo e enxofre, que é separado para Satanás, os seus anjos e o anticristo e os incrédulos que não creram no sacrifício de Cristo. Então, para começar a parte final, eu queria deixar bem claro isso, que a ressurreição, a primeira ressurreição é separada para a igreja. Jesus vai voltar antes da tribulação e vai arrebatar a sua igreja e vai ressuscitar a igreja que estiver morta. Passado o tempo da tribulação, Jesus voltará de novo para governar 1000 anos com a sua igreja, de forma fisicamente, de forma física. Então, dito isso, eu queria dizer aqui novamente que, independente de como aconteça isso, mesmo que aqui tudo que eu tenha falado esteja errado ou não, independente de como seja a ressurreição, o arrebatamento, a volta de Cristo,
a tribulação, o milênio, independente de como seja. O que nós temos que ter em mente é que nós devemos estar como as virgens sábias, esperando a volta do noivo, esperando a volta de Cristo. A gente deve estar com as nossas lamparinas acesas, a gente deve estar atento, a gente deve estar sempre ligado no que está acontecendo. A gente sempre tem que estar prostrados diante de Cristo. Porque o que vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 5 que eu li? Ele vai dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão, virá na calada da noite. Só que para a igreja dele não será dessa forma, porque a gente não vive na noite, a gente vive na luz, a gente não é da escuridão, a gente é do dia. Então a gente tem que ficar sempre despertos, nunca dormindo, a gente tem que ficar acordados, ouvindo os sinais dessa palavra que Deus nos revelou, para que a gente espere de bom grado, de mãos abertas, a volta de Cristo. Independente de como ela seja, independente de como ela aconteça, que a gente esteja esperando da melhor forma possível. Então, para finalizar, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5. No versículo de número 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e os que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizavam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitei que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajais que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não tratei com desdém as profecias, mas examinais todas as evidências, e tende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vos chamam é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orais por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja em todos vós. Amém. A dicção falha um pouquinho, mas vamos voltar. Aqui Paulo, ele completando o que ele vai falar sobre a volta de Cristo, ele vai falar como nós devemos manter a nossa vida espiritual alimentada, como que a gente pode se manter alimentado espiritualmente. Como eu disse, essa é a parte mais importante dessa mensagem, na minha opinião. E aqui ele vai dizer vários conselhos sobre isso. A gente tem que manter o amor entre os irmãos, a gente tem que manter a ordem e tentar extinguir qualquer possibilidade de caos do pecado, que a gente possa se afastar do pecado, que a gente possa estar em oração o tempo todo, estar em alegria o tempo todo, estar exultando e exortando os irmãos, aqueles que são mais fracos na fé, que nós possamos ajudar, que nós venhamos estar firmes e ajudando os outros, para que nós possamos cumprir o mandamento dessa palavra, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que a gente possa realmente trazer aqueles que estão nas trevas para a luz. Porque, como eu disse, a gente não é da escuridão, a gente não é da noite, a gente é do dia. A gente tem que esperar Cristo atentos e acordados, sempre à luz do Evangelho.
Então, que a gente possa realmente estar ligados neste Evangelho, conectados com ele, que a gente possa estar esperando ansiosamente e alegremente a vinda de Cristo, porque independente de como ela aconteça, é certo que ela virá. A palavra do Senhor diz isso. Tudo isso acontecerá, independente de como seja, mas a gente realmente tem que estar pronto para quando ele voltar. Nos evangelhos o tempo todo vai alertar sobre o reino de Deus, vai alertar sobre como vai ser o reino de Deus e como que a gente deve agir mediante a isso. A gente deve estar preparado, a gente deve estar atento. A gente tem que ficar com isso fixado na nossa cabeça. A coisa mais importante é realmente que a gente fique com isso grudado na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso espírito. Fiquem atentos. Amém. Porque a segunda vinda virá. Jesus virá para tirar a sua igreja desse mundo e acabar com o mal. No final de tudo, ele vai realmente extirpar o mal desse mundo. Nós viveremos eternamente com ele. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor com as palmas. Amém. Glória a Deus.